Então, eu vou passar a palavra para o professor Daniel Flores. O professor Daniel Flores realmente dispensa apresentação, todo mundo, nós que estamos aqui conhecemos. Neide, obrigado, boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, para mim é uma tremenda honra ter sido convidado. Fico feliz que eu possa vir aqui dialogar sobre a abordagem sistêmica da preservação digital, ou a visão sistêmica, sabe? Entender a preservação digital como diversos componentes que têm que dialogar, que têm que estar conectados. Isso quer dizer que a gente não pode mais pensar, por exemplo, uma plataforma de acesso, inclusive o Atom, que é orientado a requisitos, que atende aquilo que a gente quer, aquilo relacionado a requisitos arquivísticos, mas que não esteja conectado a um ambiente de preservação. Porque a ideia da visão sistêmica ou da teoria geral de sistemas é que a união desses sistemas é sinérgica. O que quer dizer sinérgico? Quer dizer que se eu somar essas partes separadas, vai ser menor do que a soma do conjunto conectado. Quando eu tiver tudo conectado, gestão de documentos, preservação, acesso e transparência ativa, o resultado é superior, o resultado será maior. Essa é a abordagem da visão sistêmica. Eu vou pedir licença para vocês, antes de eu iniciar no conteúdo mesmo, para compartilhar um slide. Deixa eu pedir compartilhar a tela aqui. Né? Então, olha só, que eu vou falar exatamente sobre a abordagem sistêmica da preservação digital. Essa abordagem sistêmica, a gente foi beber, o nosso grupo de pesquisa, o nosso projeto, a gente tem um subprojeto dedicado exclusivamente a avaliar essa abordagem sistêmica, essa abordagem da visão de Bertalanffy, Ludwig Bertalanffy. Ela é necessária porque a gente precisa conectar todas essas partes. Tá? Não dá para pensar gestão de documentos isolado. Não dá para pensar sistemas de negócio que produzam documentos arquivísticos e que eu não tenha previsão de arquivamento e preservação desses documentos. Também não dá para pensar uma entidade custodiadora que tem uma plataforma de acesso e transparência e que não esteja oferecendo custódia para o seu produtor. Os seus produtores precisam de uma via, mas de uma via efetiva, de uma via multicanal, uma via que permita entradas e saídas de documentos, de descrições, e agora multiníveis, não só multiníveis, mas multidimensionais com o RIC, com Records in Context. Isso quer dizer que a gestão de documentos, então, ela dialoga com o arquivo permanente. De que forma? De acordo com os protocolos que a gente já está acostumado, fazendo pacotes arquivísticos, pacotes de submissão CIP. Então, eu aplico a minha TTD, a minha tabela de temporalidade documental, e eu submeto transferências ou recolhimentos para essa entidade que é a responsável pelo repositório arquivístico digital confiável. Ademais disso, veja que o acesso e a transparência também tem que estar conectada. A gente está vendo um fenômeno no Brasil que é muito importante, é muito interessante. O crescimento das plataformas Atom no Brasil. O crescimento da adoção desse software livre nos arquivos. Inclusive, a gente tem um site que é o Atom no Brasil, naquele serviço de blog que é o Wix Site. Dei uma visitada lá, dei uma buscada no seu navegador preferido e deem uma olhada lá. Então, a gente tem governo de estado, nós temos prefeituras, nós temos entidades privadas, nós temos universidades, nós temos arquivos estaduais, todos estão nesse caminho de atender uma transição para a transparência ativa. Arquivos transparentes, arquivos na internet, todo o meu manancial, todo o meu acervo disponível na web. E vejam, com uma ruptura de paradigmas.
Porque antes a gente tinha algumas máximas na arquivologia, e principalmente na função arquivística de descrição, que eu não dava acesso dos meus documentos antes de tê-los completamente descritos. E nem era a unidade documental, era a série, que é uma unidade alta, gente. É um nível descritivo alto. Nós estamos falando de nível 3 da norma internacional da ISAD. E aí eu aplicado essa ideia, eu não vou liberar enquanto a série inteira não esteja descrita. Isso é opacidade. Isso é restrição de acesso. Isso é cultura do sigilo, cultura do segredo. Agora vejam, não basta simplesmente eu startar essas plataformas, eu oferecer isso para o meu cidadão, o meu átom do arquivo municipal, o meu átom do arquivo público, o átom do meu tribunal de justiça tal, do meu tribunal de contas e etc., se ele não estiver conectado. Então, esse é o diálogo nosso, é isso que eu vou querer dialogar e vou querer receber um feedback de vocês. Eu preciso conectar, eu não posso simplesmente ter uma plataforma para dar acesso destes documentos, informações, descrições, etc., se esses documentos não estão interoperados em uma cadeia de custódia ao seu ambiente de preservação, ao seu repositório arquivístico digital confiável. E a gente tem como ver isso, porque quando a gente enxerga um objeto naquela plataforma, a gente vai bem lá embaixo, abaixo do objeto digital, e a gente procura por dois códigos hashes. Hashes do objeto e hash do pacote IP. Quando tem estas duas informações nos objetos digitais, nos documentos, quer dizer que essa plataforma está conectada com o ambiente de preservação. Quando não tem essa informação, essa plataforma está isolada. O upload foi feito diretamente na plataforma, com ruptura de cadeia de custódia. Com problema de autenticidade, como disseram os ministros do STF, né? Eu não posso andar com documentos por aí dentro de uma sacola de mercado. Eu não posso pegar dispositivos de armazenamento, colocar numa sacola de mercado e sair levando para uma entidade custodiadora, um produtor, etc. Eu preciso de uma interconexão de vias, de infovias digitais arquivísticas. Isso quer dizer que esses documentos, estes dados, essas descrições, tudo tem que estar em uma cadeia de custódia digital arquivística. Essa é uma abordagem da TGS, da Teoria Geral de Sistemas, de Berta Lanfe. Então, agora, é como se a gente começasse já a virar um outro estágio da chave. Aquele estágio que a gente queria que as instituições partissem para a transparência ativa, a gente já está logrando. Agora, nós queremos que estas entidades, que já viraram esse estágio da chave, virem outro, que interoperem estas plataformas de transparência com os seus repositórios arquivísticos digitais confiáveis, mantendo pacotes de disseminação na plataforma de acesso e interoperando pacotes de preservação de arquivamento no ambiente de preservação. Vejam que Gonçalves já nos dizia que a governança diz respeito aos meios e processos que são utilizados para produzir resultados eficazes e tem amplo espectro. Por que eu trago isso? Porque a ideia é englobar dimensões presentes na governabilidade, na visão sistêmica. É isso que nós precisamos. A ideia da visão sistêmica que eu estou tentando dialogar aqui não é uma visão de gestão, mas sim uma visão de governabilidade. Então, veja, para Mello, refere-se ao modus operandi das políticas governamentais e inclui questões ligadas ao formato político institucional e de governança. E isso não se restringe aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado. Isso quer dizer, eu não estou tratando aqui o fazer, a gestão da interoperabilidade.
a gestão da visão sistêmica, mas sim a abordagem de governança, a abordagem de concepção e acompanhamento da política. Então, o que nós estamos querendo? Uma construção de modelos de governança e que, claro, que requerem pesquisas e maior conhecimento de boas práticas nos diversos locos do fazer arquivístico, na gestão, na preservação e no acesso. E, inclusive, naqueles documentos que ainda não são objetos de uma gestão arquivística. Aqueles documentos que estão lá nos sistemas de negócio e que a gente não pode esquecer, nós temos que operá-lo. Essa é a ideia do cenário macroarquivístico. Então, assim, quando a gente fala de uma transformação digital arquivística, com novos, eu vou repetir, novos modelos de negócio, isso é transformação digital, quando a gente tem negócio novo, novo modelo de negócio, tá? Com boas práticas e nos diversos locos arquivísticos, então a gestão está dialogando com acesso, a gestão está dialogando com arquivo permanente, o produtor está dialogando com o sucessor preservador. Isso é visão sistêmica. E é isso que agora a gente tem que começar a dialogar com os arquivos. Como está a visão sistêmica nesse arquivo? Como está a visão sistêmica nesse arquivo estadual, nesse arquivo público, nesse arquivo nacional, nesse arquivo da Universidade Federal? Então, é da gestão de documentos até a preservação digital sistêmica e a transparência ativa. Isso é a preservação digital sistêmica, isso é a abordagem sistêmica de Bertalanffy, de Ludwig Bertalanffy, que deixa de estar orientado às estratégias e passa a estar orientado a políticas, a governança. Não é eu ir lá na plataforma e converter, não é eu pegar o MP3, que é um formato legado, um formato obsoleto, que tinha muito menos canais que o formato atual, tinha só 5, e agora nós estamos tratando de 48 canais, e eu não converto mais, agora eu elaboro política, eu trato da governança, eu trato da visão sistêmica. E essa visão sistêmica, ela tem que ter um impacto desde a gestão de documentos. Isso deixa claro que ainda temos entidades que trabalham com uma visão não sistêmica ou uma preservação digital não ativa ou não sistêmica, e nós temos entidades, sim, custodiadoras, que já estão trabalhando com uma visão sistêmica, uma visão holística, orientada às políticas, com um repositório arquivístico digital confiável, com microserviços, que, por mais que esses microserviços estejam eternamente mexendo nos objetos digitais, tudo está sendo registrado, documentado para a posteridade, para a autenticidade, para a diplomática digital, para a ciência forense digital. Vejam, por exemplo, a questão dos audiovisuais, né, gente? Vamos falar um pouco de judiciário agora. Materiais que têm seu nível de complexidade para migração. Isso é muito complexo. Imaginem converter oitivas, vídeos de 18 gigas, um por um, ou 10 a 10 ou 100 a 100. É completamente inviável sobre o prisma da visão sistêmica. Então, isso precisa ser feito de uma forma sistêmica, num repositório digital confiável, sob pena de ruptura da cadeia de custódia e perda da fonte de prova, perda da autenticidade. Porque a autenticidade tem 3 dependências: custódia, preservação e transmissão no tempo. Se eu perco a custódia, eu perco a autenticidade. Se eu perco a preservação, perdeu a autenticidade. Se eu perder o controle da transmissão no tempo, perdi a autenticidade. Qualquer uma das 3 dependências. O exemplo é a Resolução 408, por exemplo, de 2021 do CNJ, em que nós temos que tratar os audiovisuais e considerando uma visão sistêmica, num ambiente holístico que já tem um plano de preservação digital prévio.
Nós não vamos sair construindo planos, não é nem a política, planos de preservação digital do zero. Então, nós passamos a contar com planos de preservação digital já construídos, como é o caso do PRONON, do Arquivo Nacional do Reino Unido, e que vai aplicar esse plano através de microserviços de normalização, normalizar processo, normalizar miniatura, criar pacotes de disseminação, tudo em uma visão sistêmica, numa abordagem sistêmica, em que esses sistemas eles têm que se interoperar. Porque senão, imagine, eu recebo uma transferência do meu produtor, ou eu recebo um recolhimento, e eu tenho um problema de adequação de arranjo. Como é que eu vou dialogar com esse meu produtor? Eu vou puxar um telefone? Eu vou mandar um WhatsApp? Eu vou mandar uma carta, um facsímile em 2023? Não, isso não pode. Eu tenho que ter um diálogo através de sistemas interconectados, sistemas de negócio, sistemas de gestão de documentos no Executivo e Legislativo brasileiro, que é o CIGAD, ou os CIGADs, ou no Judiciário, que é o Gestão Doc, porque cada um tem o seu modelo de requisito próprio. Os RDC-ARCs têm que conversar e as plataformas de acesso têm que conversar. Veja que esse desenho aqui ele é batido, ele é antiga, esse gráfico, essa representação, elaborada aqui no nosso grupo de pesquisa, mas é exatamente essa ideia da visão sistêmica de Bertalanffy. A interoperabilidade de todos esses ambientes de gestão, de preservação e de acesso. Poderia estar completamente obsoleta essa imagem, esse gráfico, mas está atual ainda. E está necessário ainda. Nós estamos ainda precisando dialogar com as entidades custodiadoras para que elas interconectem seus sistemas e implementem uma visão sistêmica. De tal forma que, mesmo que eu trabalhe com ciclo vital, com documentos correntes, documentos intermediários, documentos permanentes, tudo esteja interconectado em uma visão sistêmica. Que se um setor, uma unidade vai digitalizar documento, ele tem um lugar para capturar esse documento digitalizado. Quando a gente vai dar uma consultoria, uma assessoria a uma instituição, a sensação que nós temos quando a gente encontra um órgão ou inclusive uma seção, uma unidade, por mais baixo nível administrativo que esteja, ela digitaliza e ela não sabe aonde que ela tem que colocar aquele material digitalizado. Ela não tem o seu lugar de custódia, de preservação, de submissão. A instituição ainda não ofereceu para ela essa visão sistêmica. Ela não sabe nem sequer que classes documentais arquivísticas ou que séries ela produz. Isso é outra coisa que nós teremos que dialogar pedagogicamente com os setores. Nós temos que pegar o plano de classificação nosso e nós temos que decupá-lo, nós temos que quase que separá-los em partes e informar a cada unidade. Setor tal, você produz tais e tais classes, subclasses, séries ou subséries. Unidade tal, é essa a sua competência. E configurar isso nas plataformas. Esta é a visão sistêmica. E é o que sustenta, esse todo interconectado, é o que sustenta a cadeia de custódia digital arquivística. A gestão de documentos, e inclusive os sistemas de negócio, interoperados com o ambiente de preservação, o arquivo histórico digital, o arquivo permanente, o arquivo OAIS, que é o ambiente de preservação, e as plataformas de acesso e transparência ativa para os usuários, para uma transformação digital, uma cultura de transparência. E para isso tudo nós precisamos trabalhar com modelo OAIS, com os pacotes, com os 3 pacotes, o de submissão, o de arquivamento e o de disseminação. O CIP, o AIP e o DIP, cada vez mais necessários nessa visão sistêmica.
nessa visão que nós não podemos mais estar desconectados de uma plataforma de transparência, de um sistema de gestão, de um ambiente de preservação. Vejam, existe uma transversalidade das políticas arquivísticas, que é o quê? Que é a capacidade de olhar a natureza e as especificidades desses documentos arquivísticos e as suas políticas correlatas, em especial as TICs, as TDICs e as 3 entidades do modelo AIS. Isso quer dizer que as políticas arquivísticas elas têm que conversar com as políticas de TIC ou de TDICs, com a governança de TIC. Porque, senão, continuarão a existir políticas de nuvem nas instituições que não contemplam documentos arquivísticos em dados, que não os enxergam como arquivísticos, e continuarão a ser produzidos cada vez mais dados e para dados que não serão objetos de uma gestão arquivística, de um arquivamento, de uma preservação e de uma transparência ativa. É triste não encontrarmos dados em uma navegação multinível. É triste quando a gente vai fazer a pesquisa e a gente tem que ficar pedindo via lei de acesso à informação. Isso é importante. A questão de transversalidade das políticas. E aí nós temos que começar a fazer perguntas, diálogos, que arranjos institucionais que nós teremos que contemplar e que teremos que tecer e construir para contemplar essa transversalidade das políticas arquivísticas. Como será a intersetorialidade, principalmente contemplando a cadeia de custódia digital? Os órgãos continuam produzindo documentos arquivísticos digitais e não tem lugar de preservação permanente. Os órgãos continuam adotando sistemas de gestão de documentos e não tem plataforma de transparência ativa. Passei por uma situação recentemente que eu queria consultar um processo meu e o órgão me disse que não cadastra usuário externo para acesso no SEI. É uma cultura de opacidade, que a única forma de consultar era por correio eletrônico, por e-mail. Então, vejam, essas culturas de opacidade, essas culturas de segredo, do sigilo, elas precisam ser interrompidas. Nós precisamos de diálogo entre todos esses sistemas, entre todas essas entidades do modelo AIS. Assim, como está a transversalidade da nossa política arquivística no tocante aos sistemas de produção, de gestão, de dados, de nuvem, de preservação e transparência ativa? O arquivo está efetivamente recebendo custódia para a manutenção da cadeia de custódia? Efetivamente, nós temos autoridade arquivística, autoridade de política sobre esses documentos? A governança e a viabilidade organizacional já é objeto da governança arquivística e da visão sistêmica? Outro diálogo que nós precisamos. Aí vem os elementos para um RDC-ARC. Os requisitos e boas práticas para transferência e recolhimento de alto nível, considerar a custódia digital compartilhada e distribuída, não é aquela ideia daquela custódia que nós imaginávamos no passado. Tá? É distribuída, é compartilhada. Considerar que arquivo e TI agora está empoderada na custódia, ela tem um papel, ela tem uma responsabilidade de custódia e tem papéis específicos na custódia digital arquivística. Não é mais aquele diálogo que a arquivologia tinha, achando que a TI só desenvolvia sistemas e dava suporte. A TI agora tem um papel ativo na manutenção da custódia e preservação dos documentos arquivísticos digitais. Isso quer dizer que a governança arquivística, então, ela está intimamente imbricada, uma relação umbilical, com a abordagem sistêmica de gestão de documentos, a preservação e a transparência ativa. A transversalidade das políticas, um diálogo entre as 3 entidades do modelo AIS, da gestão à transparência. Uma política de gestão de documentos transversal que oriente, discipline a produção
manutenção, a destinação desses documentos nos sistemas de processos administrativos e judiciais em suas idades corrente, intermediária e permanente. A preservação digital sistêmica orientada a políticas e ao recolhimento interoperado do Gestão Doc ou do CIGAD ao RDCAR, que é o Repositório Digital Confiável. Um empoderamento e uma patrimonialização da plataforma de acesso e transparência ativa de informações. Trouxe aqui a questão de um tribunal de justiça, mas de qualquer outro tribunal. Um respeito à autoridade arquivística do arquivo para governar com boas práticas, compliance e aplicado a políticas. Para fechar, é a última mensagem. Eu até cortei na hora que eu cheguei aqui no hotel, porque a ideia era eu trabalhar mais com universidades, tribunais e outras entidades que estão fazendo acesso, transparência ativa e preservação. E aí tentar dialogar essa conexão, essa visão sistêmica. Mas a última mensagem é que nós precisamos nos preocupar. O funcionamento dos sistemas arquivísticos precisa estar integrado. Contexto e complexidade em um contínuo. É isso que nós estamos precisando, um contínuo da gestão de documentos, da preservação e da transparência ativa. Nós estamos vendo muitas iniciativas de plataformas de transparência desconectadas da gestão de documentos, ou de plataformas de transparência desconectadas do ambiente de preservação. A gente tem visto, inclusive, sinistros, perda de dados, perda de documentos que estavam em plataformas de acesso, mas que não tinham seus pacotes AIPs preservados em um RDC-ARC, em um repositório arquivístico digital confiável. Lembrem o que Bertalanff nos diz. Bertalanff é claro, é a visão sistêmica, é a visão do todo. Se eu somar aquelas partes isoladas, ela vai ser menor do que a soma do todo, da visão de toda a gestão arquivística, da gestão, da preservação do acesso, porque é uma abordagem sinérgica, um diálogo entre todas as entidades do modelo AIS, gestão, preservação e acesso. Neide, todos, obrigado pela possibilidade. Espero ter despertado um diálogo nessa visão. Espero ter despertado que vocês pensem e comecem a interrogar as entidades custodiadoras de vocês e de gestão de documentos, como que está a visão sistêmica, como que está a interoperabilidade, como que está aquela plataforma de acesso em relação à preservação, tá? Obrigado pela disponibilidade e desculpe realmente pelo rearranjo que eu tive que causar em detrimento dessas conexões que eu tive. Obrigado, Neide, e a todos. Eu que agradeço, Daniel, de você, num dia tão estressante na sua trajetória, assim, ter conseguido arrumar um tempo para a gente. Boa noite a todos, né? Tem inúmeras perguntas ao Daniel, inclusive o Tejan foi citado no exemplo que tu trouxeste, como exemplo de outros tribunais e tal, mas tratando especificamente da questão da cadeia de custódia, que se você mencionou que o ministro do STF, numa decisão que ele deu, o problema já tinha ocorrido. A gente não consegue mudar o passado, né? Vai tentar melhorar o presente. Como é que efetivamente a gente conseguiria, por exemplo, na situação que foi feita daquele processo que ele anulou, resolver o problema da cadeia de custódia? Pedro, meu querido, obrigado pela pergunta. Prazer imenso estar aqui. E realmente, quando eu citei porque os slides que eu preparei, eu queria aproveitar e quase que trazer todos os tribunais que a gente está mapeando. Tá? Então, eu fui citando e eu queria citar todos, eu queria trazer todos aqueles que já têm plataforma de transparência e aqueles que já têm plataforma de preservação e aqueles pouquíssimos que já estão interoperados ao sistema de gestão. Tá? Que daí é mais raro ainda essa conexão, esse elo com a gestão documental. O que a gente está vendo agora nas nossas investigações é que está mais fácil a interoperabilidade
com a preservação e com a transparência ativa. Eu queria, mas o tempo realmente não me permitiria. Pedro, olha só, é, na ideia da manutenção da autenticidade, dizer que esses incidentes não poderiam ter acontecido, sob hipótese alguma. Documentos preservados não poderiam ter perdido o custo, não poderiam ter preservação e não poderiam ter perdido o controle da transmissão no tempo. Bom, perderam, tudo bem. O que nós fazemos? A gente vai ter um trabalho oneroso, é isso que a gente vai ter que dizer agora para os nossos gestores. Esse trabalho é custoso, tem um custo alto, que não é só um custo financeiro, é um custo de pessoal também. Eu não posso aceitar mais esses documentos sem uma análise, sem um diagnóstico arquivístico. Tem duas perspectivas aí. Uma perspectiva é que isso vai atropelar o nosso trabalho, nós vamos receber muitas demandas. A outra perspectiva mais benéfica é que deve haver um empoderamento arquivístico também, porque nós seremos chamados para fazer uma análise forense desses documentos, como o ministro citou. Esses documentos que tiveram a sua autenticidade maculada, perdida, porque eles foram tramitados em mídia, foram levados numa sacola de supermercado, ou qualquer outra mídia, ou qualquer outro dispositivo, ou inclusive dentro de uma caixa arquivo mesmo. A gente já se deparou com uma entidade custodiadora que recebia materiais digitais dentro de uma caixa arquivo. O recolhimento era assim: o produtor salvava em mídias externas, guardava dentro de uma caixa arquivo e identificava tudo no seu termo de recolhimento para a entidade custodiadora. É ruptura da cadeia de custódia. Não há aquele ente auscultador. Isso quer dizer que toda sorte de adulteração pode ter sido feita, inclusive naqueles assinados digitalmente. As pessoas têm uma crença de que assinou digitalmente, esse documento será autêntico para o resto da vida. Não serão. A assinatura digital, ela obsolesce, porque ela é um algoritmo. E nós, informáticos, quando criamos algoritmos, nós sabemos que os algoritmos obsolescem. Os códigos ficam velhos, como todos nós. E eles têm que ser renovados. E não basta dizer que eu vou ficar dando carimbo de tempo, porque inclusive as assinaturas longevas ou de longo prazo, as PADs, elas precisam de assinatura. E vocês já se depararam que seria uma loucura eu ficar assinando milhões de documentos manualmente? Vocês já imaginaram, num tribunal de justiça, eu ficar assinando, carimbando de tempo documentos e processos de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás? Olha a visão de Bertalanffy, olha a visão sistêmica, olha uma consulta que eu faço para assinaturas que estejam com a sua data de vencimento e precisem de um selo de tempo, precisem de um carimbo de tempo. Essa é a visão sistêmica. E isso feito por uma entidade custodiadora que implementa um repositório digital confiável. Algo que nós não temos ainda. Então, nessa perspectiva, Pedro, até para eu tentar voltar, e senão eu me perco demais e adoro isso também, a ideia é que nós precisamos fazer uma análise, um diagnóstico, e nós precisamos arbitrar sobre esses documentos. Se com esse diagnóstico, com essa análise diplomática, com essa análise forense digital, esse documento teria possibilidade de ser admitido novamente para o acervo, de ser capturado, mas ainda assim, olha uma coisa, eu não posso capturá-lo como documento autêntico. Vocês estão se dando conta disso? É como se a gente estivesse assumindo que nós vamos ter uma faixa de tempo, um período histórico dos documentos arquivísticos, das fontes primárias digitais arquivísticas, que não são autênticas, serão autenticadas.
Porque a partir do momento que eu fizer um diagnóstico e eu chegar à conclusão arquivística, ao veredito, à arbitragem arquivística de que realmente os elementos que eu consegui identificar e diagnosticar são capazes de garantir a fonte de prova daqueles documentos, daquele processo, isso não quer dizer que garantir a fonte de prova é garantir os autênticos. Isso quer dizer que é garanti-los autenticados. Resolução 37 do CONARC, ela é chave nesse sentido ao diferenciar o que é documento autêntico e o que é documento autenticado. É muito diferente. O nosso foco sempre terá que ser em manter documentos autênticos ao longo do tempo. Porque se nós não mantivermos, nós vamos ter muito trabalho arquivístico, muito diagnóstico, muita análise diplomática digital e muita análise de ciência forense digital para capturarmos documentos autenticados e não autênticos. Pedro, espero ter respondido. Daniel, vou passar a palavra para o Sérgio, mas antes eu vou só te contar. A gente teve uma apresentação sobre blockchain e eu acabei de, na apresentação, eu falei que as diretrizes para a presunção de autenticidade, elas são anteriores à existência do blockchain e eu acho que, assim, do ponto de vista de autenticidade, e também foi comentado que a assinatura digital ela vence, enquanto o blockchain não. Então, depois que o Sérgio falar, eu queria que você falasse sobre essa questão, tá? Oi, Daniel. Sucesso aí na sua estada aí em Alagoas. Espero que você tome bastante água de coco aí na Ponta Verde e seja muito feliz. Você tem um admirador aqui, você sabe disso. Desejo muito sucesso aí para você na nova universidade e tenho certeza que vai ser um sucesso como já foi no Sul e na UF, né? Então, ouvindo você falar sobre preservação digital, abordagem sistêmica, a gente lembra do SEI, né? Que não tem nada disso, né? Módulo de gestão, não tem nada disso, abordagem sistêmica, em hipótese alguma. Que futuro o senhor vislumbra para o SEI, né? Se há esse risco de perda de dados em relação à autenticação dos dados e documentos, assim, porque isso é preocupante, né? O que vai acontecer com o SEI, porque um dia essa questão vai ter que ser resolvida, principalmente na administração pública federal. Aí, ouvindo o senhor falar, eu fiquei com essa preocupação em relação ao SEI. Sérgio, meu querido, muito obrigado. É recíproco, viu? A admiração é recíproca, eu tenho muito respeito, muito carinho, adorei quando estivemos juntos nos eventos, nas parcerias, é recíproco realmente. E com toda certeza que eu vou fazer isso, viu? Sérgio, olha só, o SEI é uma encrenca danada, né? Desculpa a palavra encrenca, mas acho que eu não teria nenhuma outra palavra, nenhum outro sinônimo para defini-lo, tá? Eu acho que a primeira coisa que eu deveria dizer é por que a gestão pública ela deu aquele passo para o super, ela fez todo aquele caminho, ela definiu uma política a alto nível governamental, ela definiu uma governança. Ela, inclusive, orientou. Nós temos aqui textos, nós temos postagem dizendo que aqueles órgãos que já estavam com o SEI seriam mantidos ainda com o SEI, mas que o caminho agora seria o Super BR. E que estava com uma pegada mais arquivística, com um trabalho de profissionais, com o aval da entidade custodiadora nacional, da autoridade arquivística brasileira, com anseios da área, sabe, com uma pegada de inteligência artificial, porque ele veio do Sapiens, da AGU, então ele tinha um histórico, ele tinha um DNA, tá? Um DNA mais contemporâneo, mais atual, sem querer fazer muita análise de especificidade entre os dois sistemas. E aí, quando a gente foi surpreendido pela decisão de matar o Super BR, estrangulado, afogado, né? Foi uma tristeza danada, porque sério, aquele era um caminho que estava emanado de uma política governamental
E não era só de governo, era de Estado, era da entidade custodiadora, era de especialistas, de profissionais que participaram, que deram dicas, que deram dedicação sua àquele sistema. Então, isso foi muito triste, definitivamente. O SEI tem evoluído, isso a gente tem que agradecer. Agora, vamos dar um pouco de respaldo para o SEI. O SEI tem evoluído, o SEI tem ido no sentido do módulo de gestão arquivística, que está muito longe. Nós já temos estudos no módulo de gestão arquivística do SEI, mas está longe. No módulo de avaliação arquivística, que não avalia ainda. O módulo de gestão arquivística, que não tem visão sistêmica ainda, sabe? Mas tem evoluído. Então, por que que a gente tem que pagar todo esse preço, sabe? E quando eu digo pagar, eu estou falando cidadão agora, porque o meu bolso pagou parte desses estudos, seja em salário, seja em hora computacional de quem teve que codificar, quem teve que codar esses sistemas, hora dos arquivistas que participaram, dos especialistas das entidades custodiadoras que se dedicaram, isso tem custo. A gente sabe que a hora de um servidor público tem custo, é importantíssima para a manutenção da segurança jurídica das pessoas, dos cidadãos, mas isso tem custo. E como que eu dediquei tanto desses servidores, desse pessoal, e eu dei um caminho para a minha sociedade, para as minhas entidades, e depois eu fui lá e eu derrubei tudo isso e voltei atrás para um sistema que ainda não está preparado para a visão sistêmica. O SEI ainda não faz nem transferência, não tem uma boa conexão com o ambiente. Agora, alternativa dessa conexão, que é o Hipátia, em homenagem à filósofa matemática Hipátia. Por que que o SEI não caminhou nesse sentido? Por quê? Por que que essa jurídica? Então, Sérgio, para fechar, nós ainda vamos continuar vivendo com essa política que não está acorde às nossas demandas, com essa governança que não está acorde às nossas demandas, com essa má versação de recursos públicos. Isso é má versação. Tá? Isso, se tivesse um apoio político, a gente poderia ter uma cobrança muito efetiva desse dinheiro todo que foi dedicado, tá? Para esses sistemas e depois jogado fora. Isso já aconteceu na ação pública, arquivisticamente falando. O módulo do MPDG, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de digitalização de documentos. O módulo de arquivamento para o SEI, que foi colocado fora, tá? Há muito tempo atrás. Então, isso tem se repetido, e isso a gente tem que olhar com uma visão holística. Isso pode ser um diagnóstico, hein? Isso não é a primeira vez, isso está se repetindo. Por que que isso está acontecendo na gestão arquivística? Por que isso está acontecendo nos arquivos do Brasil? E de olhar que a gente vai ter que ter. Enquanto a gente não tiver estas conclusões e estas novas perspectivas, a gente vai continuar nesse vai e vem, o cidadão em situação de insegurança jurídica, as entidades produzindo documentos digitais no SEI, causando opacidade, cultura do segredo, cultura do sigilo, sem arquivar, sem preservar e sem fazer transparência ativa. Infelizmente. Nós temos que diagnosticar isso e nós temos que denunciar isso também e cobrar das entidades. Sérgio, brigadíssimo pela pergunta. Eu espero que pelo menos as 3 gratificações que foram para fazer esse super tenham voltado para a instituição arquivística. Mas, Daniel, sobre o blockchain, eu vislumbro como parte da solução do problema da gestão e preservação em relação à preservação de cadeia de custódia. Ele é uma realidade. O TCU, o BNDES, RNP, IBICT e vários outros órgãos já aderiram à rede blockchain. O que o serviço público produz? Só documentos, só papel.
não faz outra coisa. Então, se todos esses documentos estiverem usando a tecnologia blockchain, uma coisa que os CPDs hoje são, eles apoiam a ideia do repositório, porque o repositório é uma garantia de segurança. Na hora que que o blockchain estiver muito disseminado, a minha preocupação é se nós não o integrarmos na solução gestão e preservação de documentos, o apelo para a segurança vai estar resolvido para a TI. Eles não vão mais se preocupar com o repositório, que hoje o arquivista fala, os arquivos falam, e eles sabem que faz sentido, porque temos aí vários casos de ataque hacker e tal. Como isso não acontece no blockchain, será que se nós não integrarmos ele na nossa solução, a gente não pode perder o bonde? Neide, brigadíssimo pela provocação. Tá? Em primeiro lugar, blockchain é definitivamente, hoje, no cenário atual, a melhor solução de autenticação que nós temos. É a melhor. Não há outra alternativa de autenticação senão blockchain. É definitivamente a melhor, a mais segura, a mais robusta, a mais escalável. Por mais que nós tenhamos que ter um diálogo em relação ao consumo e o impacto ambiental do blockchain. Isso é algo que a gente tem que trazer à tona. Nós não estamos considerando isso, nós não estamos levando em conta o quanto o blockchain pode causar de impacto ambiental nas minerações. Porque a gente sabe que ainda a adoção ela ainda é tímida em nível governamental. Agora, quando isso assumir uma adoção mundial, governamental, o impacto ambiental vai aumentar muito. Vocês têm ideia do que vai ser essas minerações dos ledgers de autenticação de trilhões ou quaquilhões de documentos? Esse diálogo precisa ser levado em conta. Mas vamos deixar de lado esse diálogo por enquanto. Não que o momento atual me permita deixar de lado questões ambientais, mas é que o problema agora é outro. O problema é que nós temos que olhar para o blockchain como uma tecnologia a melhor de autenticação. Aí alguém vai me questionar, mas professor Daniel, por que blockchain não garante a autenticidade? Por quê? Porque a autenticidade, vamos à ciência, vamos buscar na literatura, vamos trazer vamos trazer Projeto Interpares, vamos trazer os europeus, vamos trazer os australianos, vamos trazer Schumacher, vamos trazer Peter Scott, etc, etc, etc. A autenticidade tem 5 elementos. E aí vamos ver se o blockchain consegue contemplar esses 5 elementos. 5 elementos. Destes 5 elementos, 2 são componentes, identidade e integridade. E depois vamos falar dos outros 3. Mas vamos falar desses 2 aqui. O blockchain consegue contemplar esses 2 componentes, identidade e integridade? Sim. Perfeito. Eu estou quase fazendo um checklist aqui, né? Ele consegue. Agora vamos fazer o mesmo exercício nas dependências da autenticidade. Porque a autenticidade precisa dos 5 elementos, identidade, integridade, que são os 2 componentes, e as suas 3 dependências que eu falei no início da minha fala. Custódia, preservação e transmissão no tempo. Vamos lá no fim, vamos lá na última dependência. O blockchain consegue controlar a transmissão no tempo? Sim. Ótimo. O blockchain consegue contemplar, e aí eu vou colocar as 2 ao mesmo tempo, até para não ficar com esse último dedo aqui. Eu fui pela ordem da última à primeira. O blockchain consegue contemplar preservação e contemplar custódia? Não. Nenhum, nem outro. Em feminino, né? Nenhuma, nem outra. Nem a preservação e nem a custódia. Por quê?
Por quê? Porque o blockchain ele não leva para sua rede de mineração os documentos. O que o blockchain leva para sua rede de mineração? Ele leva ledgers de autenticação, DLTs. Isso é o que é o blockchain. Então, se ele não leva o documento, como é que ele controla a custódia? Ele não controla. Ele controla a autenticação do documento. Quem é que tem que cuidar a custódia? O produtor ou o sucessor preservador, em um repositório arquivístico digital confiável. E quem é que controla a preservação? A rede do blockchain? Não, porque o blockchain não terá o documento arquivístico. Ele não leva o vídeo, ele não leva a oitiva, ele não leva a audiência, ele não leva o processo judicial. Ele leva ledgers de autenticação. Quem é que vai ter que se preocupar com estas duas dependências? A entidade arquivística custodiadora. Mas que a entidade arquivística custodiadora não pode deixar o blockchain de lado, porque o blockchain é a tecnologia mais inovadora, mais segura, mais importante hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar PIDs, eu tenho que usar aquilo que os repositórios digitais confiáveis já me permitem. O Arquivemática permite isso. Eu consigo chamar autenticadores externos. Eu consigo fazer uma chamada do blockchain para autenticar um documento ou autenticar um pacote com a rede do blockchain, gerando ledgers de autenticação. Então, veja, a coisa casa perfeitamente. Casa, essa é a visão sistêmica. Interoperar o meu repositório arquivístico digital com a rede de autenticação blockchain. Blockchain é magnífico. Deve ser adotado, mas tem que ser adotado não para garantir a autenticidade. Quem garante a autenticidade é o RDC-ARC. Quem garante a autenticação é o blockchain. Olhem os papéis e, por favor, procurem a literatura desse diálogo que eu fiz, das dependências e dos componentes da autenticidade. Por favor. Neide, brigadíssimo pela provocação. Eu adorei. E olha, eu ficaria mais uma hora aqui conversando sobre blockchain, do tanto que eu sou apaixonado pela tecnologia de blockchain. Olha, mas eu vou abrir para quem mais quiser fazer pergunta, porque já estou abusando do tempo seu e de todos os presentes. Ô, Neide, Oi. desculpa, Neide, tem uma pergunta aqui no chat da Por Marieta favor, Lou. Sérgio, lê para mim. Marieta Lou, não sei como é que fala. Lou. Professor Daniel, gostaria de sua opinião sobre o RIC. Marieta. É a palestra dela amanhã, hein? Maravilha. Obrigadíssimo. Oi, professora. Obrigada. Tudo bem. Saudade de você, viu? Brigadíssimo pela pergunta. Por quê? Porque o RIC, o Records in Context, ele requer a visão sistêmica. Nós não podemos pensar RIC, por exemplo, simplesmente como alguns estão pensando, que é para substituir as normas de descrição arquivística, só para descrever na ponta, na descrição arquivística. Não. O RIC é para predicar os documentos, é desde a gênese, é predicação, é atribuir significado aos documentos. E outra, numa visão muito mais avançada do que nós tínhamos antes. Antes nós tínhamos uma visão dos biblioteconomia. Uma visão que era multidimensional, top-down, do nível mais alto ao nível mais baixo. Do nível 1, segundo a norma internacional ISAD, até o nível 5, do fundo, que é o 1, do 5, que é o item. Ou então a norma brasileira de descrição, que é a NOBRAD, do nível 0, que é a entidade custodiadora, até o nível 5, que é o item.
E nós não tínhamos uma liberdade multidimensional que o RIC nos dá agora. Porque eu posso predicar, eu posso pegar um documento e eu posso predicar esse documento e atribuir uma propriedade para ele. Ele pertence a tal conjunto, ele foi produzido por tal produtor. E aí, olha o que eu estou juntando aqui, Marieta. Eu estou juntando norma de descrição de documentos, ISAD-G, mas eu acabei de juntar aqui autoridade arquivística, produtor, que é ISAAR, o RIC faz isso. Eu acabei de juntar aqui SDF, porque eu falei de função, e eu acabei de juntar também a ISDIA, a Norma Internacional de Descrição de Instituições com Acervos Arquivísticos. Então, isso o RIC nos trouxe, e trouxe outra coisa. Eu posso agora adjetivar todo e qualquer material, não só o documento arquivístico. Eu posso adjetivar um objeto da museologia, uma informação museal, uma peça museal. Eu posso adjetivar uma informação bibliográfica. Um livro E aí eu posso recolhido com começar acervo arquivístico. Isto. E outra, eu não preciso sempre aquela relação top-down multinível. Eu posso começar a adjetivar cada elemento, cada documento, cada série. E como se eu pegasse post-its, aqueles post-its que a gente estava muito acostumado, e eu pegasse documento e viesse com post-it produzido por tal. Viesse com outro post-it, pertence à série tal, pertence a tal coisa. Mas aí eu começo a estabelecer outros tipos de relações, não só multidimensional, mas totalmente lateral. Esta máquina de datilografia, ela foi usada para produzir esta carta arquivística. Mas esta pessoa leu esse livro lá do seu acervo bibliográfico, que está lá no Corra, ou que está lá em outro acervo, ou lá em outro sistema. Então, vejam a riqueza que eu tenho com o RIC, com o Records in Context. É absolutamente magnífico. É um mundo novo. Mas não se enganem, não é um mundo novo só lá na ponta da descrição. É um mundo novo desde a gestão, desde a gênese, desde a produção dos documentos. Melhor, antes da produção, da gênese. Porque eu já sei que aquele documento é resultado de uma determinada atividade ou função. Eu vou etiquetar em nível de política. Eu vou etiquetar antes dos documentos nascerem. E não há como pensar um RIC funcionando sem uma visão sistêmica, sem uma visão de tudo interconectado, que eu produzo, transfiro, recolho, faço transparência, faço acesso, tudo interconectado. Que eu possa colocar uma etiqueta com predicação RIC, dizendo que a restrição de acesso dessa patente vai acabar daqui a 5 anos. Para eu não ter que entrar no acervo e procurar documentos que venceram a patente e que pode se tornar pública. Ou Então, que se eu vencer a predico... temporalidade de guarda. Exatamente. Então, é um mundo novo, definitivamente. Não dá para pensar RIC só como descrição arquivística. RIC vai desde a gestão e está muito intimamente ligado à visão sistêmica. Brigadíssimo, Marieta, pela possibilidade. Desculpa, eu vou interferir só um pouquinho. Daniel, um beijo para você, saudade. Cristina, minha querida, Oi, por favor. Cristina. Fale à vontade. Não, é só uma palavrinha sobre o RIC mesmo e algumas, não sei, indagações minhas que, justamente por trabalhar com isso, com descrição arquivística, ter lido o RIC, ter participado até há pouco tempo, no dia 15, de uma jornada sobre a aplicabilidade do RIC pelo Conselho Internacional de Arquivos, que foi muito bacana, mas também muito depressiva, porque você vê até que ponto eles estão tão avançados numa coisa que também é a base, que é a descrição. E no Brasil a gente não tem essa base realmente
obedecendo às normas internacionais e fundamentalmente a norma nacional. Então, quando você começa a ver que determinados campos são preenchidos de forma completamente diferente, que não tem absolutamente nada a ver com a norma, quando você vê a ação de outras instituições colocando o campo que eu acho que é o básico do mau preenchimento, que são características físicas e requisitos técnicos, e que não é para preencher se você não tem nada que seja restritivo, mas a pessoa coloca lá qualquer coisa para preencher por preencher, né? Você falou do registro de autoridade, que é uma coisa importantíssima, principalmente para o Brasil, com toda essa mudança que ele tem administrativa. Imagine uma base de dados, aproveitando o Atom, fazendo um registro nacional de autoridade, como seria uma coisa assim fantástica, mas ao mesmo tempo enlouquecedora, porque uma hora é um ministério, outra hora é outro, como é que você vai determinar a função, a atividade, quer dizer, então são coisas que são tão complexas, num nível tão mais, entre aspas, baixo, que a gente, para chegar no RIC, eu acho que nem meus netos. Mas, Ou Cristina, então é sabe aquela por quê? célulazinha pequenininha que vai conseguir fazer, porque em grandes acervos eu tenho as minhas. Adoro o RIC, acho o máximo, acho que a gente tem que evoluir mesmo, tem que correr atrás e evoluir ao máximo disso, mas o que a gente precisa ter é justamente o básico, são descrições consistentes, são descrições concisas, e que você consiga indexar essas descrições para que justamente esse usuário seja bem atendido, seja ele em qualquer lugar. Mas Pode falar, sabe pode qual falar, é já o acabei. problema, Cristina? É que a descrição arquivística não é política nacional. Tirando você, Daniel Flores e uma meia dúzia, tá? Falta institucionalização como política, sabe? Eu senti isso quando estava no Arquivo Nacional, e você sabe que o pouco que eu pude fazer para fortalecer o ato de BRAC, eu tentei. Eu Mas sei. o que precisa é transformar isso numa política arquivística Institucional, consistente. exatamente. Você tem normas, são normas que são amplamente divulgadas. Para isso, o Conselho Internacional criou o Atom, para que se divulgue isso. Para isso vem o Atom 3, para se divulgar esse RIC, para justamente disseminar essa informação em nível ontológico e fazer todas essas ligações, essas interoperabilidades que é necessário que seja feito, né? Você tem alguns esforços em alguns arquivos europeus e que vocês veem que uma massa documental muito menor que a nossa, eles também têm dificuldades. Isso foi o dia inteiro relatado. Não dá para comparar um arquivo da Islândia com o Arquivo Nacional do Brasil ou outros arquivos públicos que a gente tem, que utilizam o Atom e que fazem também um excelente trabalho. Mas é preciso justamente ver isso. Quando as pessoas geralmente falam, vamos estudar, vamos implementar o RIC, eu falei, calma, vamos colocar o título no lugar do título, vamos colocar o âmbito de conteúdo no lugar do âmbito de conteúdo, vamos colocar as coisas nos lugares certos, que é para justamente quando o usuário for pesquisar, ele vai achar a informação que ele precisa, do que começar a tomar um LSD e dar uma viajada longa numa coisa. E é exatamente o que a gente falou, é uma política. Isso precisa ser realmente, aí sim, ele tem que ser de top to bottom, né? Ele tem que vir como um guarda-chuvão mesmo. Olha, nós vamos agora realmente utilizar essas normas. Vocês, cada um tem a sua política, tem a sua forma de descrever, ok, mas existe uma norma para isso. Siga essa norma. Só isso. Então, Cristina, obrigado pelo teu comentário. Professor Daniel, muito obrigado. Amanhã eu acho que a gente pode avançar mais nesse assunto, né? Eu vou trazer um pouco do que eu estudei sobre o RIC, mas eu vejo um pouco como o professor Daniel que a gente precisa trabalhar de uma forma mais integrada com o RIC, ou com ontologias, ou com descrições, para aproveitar toda a tecnologia que se tem hoje, né? Fazendo as descrições como a gente vem fazendo hoje na mão, fica muito, muito difícil. A gente consegue abarcar um pedaço muito pequeno do acervo. Normalmente,
só os fundos ou séries, né? E a produção que a gente vem fazendo em nível documental, ela é muito grande, né? Então, eu acho A gente não que a chega gente nem tem na uma ponta do iceberg, né? a gente tem uma batalha aí, eu assisti também no dia 15 e dá uma tristeza realmente ver o quanto É, a arquivologia ainda precisa. Eu acho que eram umas 200 pessoas assistindo um evento internacional, né? Então a arquivologia ainda precisa se conectar mais, e eu acho que esse evento mostra isso, com a importância da tecnologia com a produção documental hoje em dia. Mas eu não vou avançar mais porque a gente já está no nosso horário. não, não dá spoiler, não dá spoiler, não dá spoiler. Gente, eu Amanhã a gente agradeço a conversa. todos por estar, principalmente os valorosos que estão aqui até agora, tá? Foi o meu prazer foi pessoal em ver esses assuntos todos discutidos, sendo discutidos, e eu aguardo vocês amanhã. E mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado aí. Tchau.